edificação. Gálatas 4, verso 18 ao verso 20, com destaque ao verso 19, diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Carta aos Gálatas recebeu o nome de carta polêmica, devido ao tema, aos temas, sensíveis que foram tratados aqui nesse texto de Paulo, e em especial ao tema da justificação pela fé. Então, se você quiser escrever assim no início, aqui, se você tem costume de grifar o seu exemplar da Bíblia, escreva aqui no início dessa carta polêmica, devido aos temas tratados no geral, em específico a justificação pela fé. Paulo tinha plantado essa igreja e não estava pastoreando essa igreja presente, Ele tinha esse costume, essa estratégia, ele plantar a igreja, seguir em frente, ou ele deixava líderes que cuidavam da igreja, ou ele enviava líderes para voltar e cuidar das igrejas que ele plantou. Assim ele poderia seguir adiante, aos lugares mais distantes, e ali pessoas iam cuidando dessas igrejas. Tá? Então ele não estava presente. Nós não sabemos aqui se tinha alguém, algum líder da própria comunidade, ou se tinha algum líder que ele enviou, dos seus companheiros de viagem missionária, dos evangelistas que acompanhavam ele. Nós não sabemos, mas sabemos que Paulo recebeu de alguém a notícia que esta igreja estava a ponto de se desviar, as igrejas na Galácia estavam a ponto de se desviar do evangelho do Senhor Jesus. No capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Em outras palavras, alguma coisa estava afastando os Gálatas do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que Paulo diz aqui como aquele que foi crucificado. E esse evangelho de Jesus Cristo, então, estava sendo minado do coração dos Gálatas. Nós temos informações pelo próprio texto, também temos informações pelos outros textos bíblicos, e também temos na história da igreja informações que nos falam dos judaizantes. Judaizantes eram cristãos convertidos do judaísmo, porém não afeitos àquele cristianismo puro e simples. Eles tinham que misturar algumas práticas ainda do antigo judaísmo. Eles ainda estavam apegados a algumas práticas do antigo judaísmo que já tinham caducado na nova aliança. E Paulo, trabalhando com os gentios, ele pregava o evangelho puro e simples, sem referir-se a essas práticas do antigo judaísmo, ou sem exigir isso aos gentios, porque eles não eram judeus convertidos, eram gentios convertidos. Só que quando ele se afastava, esses judaizantes vinham atrás e começavam a minar o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo. No capítulo 15 de Atos, você vai ver que o concílio de Jerusalém se reuniu exatamente para tratar esse problema. Gente que saía de Jerusalém e que ia principalmente aonde Paulo estava para desfazer o seu trabalho de evangelização, dizendo que os gentios precisavam ser circuncidados, que os gentios precisavam obedecer à lei de Moisés, senão eles não seriam salvos. Os judeus de Jerusalém disseram o seguinte: nós, como judeus, guardamos alguns aspectos ainda da antiga aliança, mas exigir isso dos gentios não é necessário. Não precisa.
é irrelevante. Eles são gentios convertidos. Nós vamos exigir deles algumas coisas que não vai atrapalhar a comunhão entre judeus e gentios. Por exemplo, né, abstinência de certos alimentos e outras coisas, relações sexuais ilícitas, outras coisas que, quando um judeu, um irmão, encontrasse com um gentio irmão, ele não ficaria escandalizado. E Paulo então escreve aos Gálatas dizendo, né, que eles eram insensatos, e ele fala que queria estar presente entre eles, para falar em outro tom de voz. Em outras palavras, ele ia apertar com os Gálatas. Ele iria dar uma prensa neles, para ver se eles realmente estavam firmes na fé, ou se já tinham se afastado e negado a Jesus Cristo, ok? Então é mais ou menos isso. Eu queria estar perto de vós, porque eu estou perplexo diante dessa situação. Estou perplexo, eu não estou acreditando que vocês estão sendo enganados exatamente por essas lorotas de judeus que querem afastar vocês do evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Então ele vai falar aqui no verso 19, o propósito, né, que ele queria. Ele estava em oração, estava em dores de parto, até que novamente o Senhor Jesus Cristo, puro e simples, pudesse ser formado na vida deles. Em outras palavras, para que todas as demais coisas fossem retiradas do coração, do trono do coração dos Gálatas, e unicamente Jesus Cristo se assentasse ali. Não apenas, que fosse, né, tirado do coração dos Gálatas todos os ídolos, todos os aspectos externos de religião, falsas crenças, misticismo, legalismo, tudo fosse varrido e unicamente Cristo fosse formado em seus corações, tá? Formado neles. Tá? Então nós vemos aqui esse propósito de Paulo com Gálatas. Ele queria que realmente e unicamente Jesus Cristo fosse formado no coração deles. Antes de nós tirarmos aqui algumas lições, dei para vocês o contexto, né? Eu queria dizer para vocês, relembrar, me parece, não sei se eu já disse isso aqui em lives, mas já disse na igreja. Tá? A salvação tem 3 aspectos. O primeiro aspecto, aquele aspecto da iluminação da mente pelo evangelho, que ilumina a mente que estava em trevas, e essa mente convertida, e o coração iluminado e tocado, regenerado pelo Espírito Santo, se converte a Cristo. Tá? Esse é o aspecto consciente da conversão. Tá? Conversão, pelo chamado do Evangelho, que atinge a mente e o coração, que foi tocado pelo Espírito Santo, essa pessoa se converte. A conversão. Tá? Na conversão, então, quando a pessoa de fato crê em Jesus Cristo, ocorre o que a Bíblia chama de justificação. A pena do pecado é retirada de sobre a pessoa. Ok? O segundo aspecto é o chamado segundo aspecto, esse aspecto progressivo da nossa vida com Deus, que é chamado de santificação. Aquela pessoa que foi justificada, agora ele será santificado. Aquele ato de conversão, que a pessoa tomou posse da justiça de Jesus para a vida dele, agora se torna um processo, dele vai tomar posse agora da vida justa de Jesus. Tá? Da vida, primeiro ele toma posse dos méritos de Jesus, e segundo ele toma posse da vida justa de Jesus. E ele vai crescendo em santificação. É nessa segunda área que Paulo está falando. Tá? E por último, esse processo vai se concluir na glorificação. O crente será glorificado e agora ele vai tomar posse, né, da vida eterna por completo em Jesus Cristo, da herança em Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus prometeu em Jesus Cristo. Se na primeira etapa nós temos retirado de sobre nós da penalidade do pecado, na segunda etapa, que é a santificação, o Espírito Santo retira de nós o poder do pecado. Na justificação,
o sangue de Jesus retira de sobre nós a penalidade do pecado. Na santificação, o Espírito Santo tira de nós a presença do pecado. Tá? Não, o poder do pecado, me perdoe, poder do pecado. E por último, na glória, nós não teremos mais a presença do pecado. Vou repetir. Pena do pecado, poder do pecado e presença do pecado. Essa é a salvação em todas as dimensões, conforme o Novo Testamento aqui nos deixa claro. Já desde o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento nos deixa claro. É nesse segundo aspecto que Paulo fala, no aspecto da santificação. Tá? E o que nós podemos tirar aqui de lições? As lições são simples, porém são profundas. Vou repetir o verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Primeira lição, ser como Cristo deve ser o alvo mais sublime da vida cristã. Você vê que Paulo ele não se contenta com aspectos externos da religião. Ele não fala simplesmente de rituais, ele não fala de programas, ele não fala de tarefas, ele não fala de algo que você faz para Deus, mas de algo que você é em Deus. Porque ser como Cristo deve ser o alvo mais sublime, maior da vida cristã. Ele usa a expressão aqui, meus filhos. No texto original está escrito o seguinte, meus filhinhos ou meus queridos filhos. Ele se dirige aos Gálatas, aqueles que foram convertidos pelo seu ministério de uma forma paterna, tá? Se referindo a eles como meus queridos filhos. Da mesma forma que você quer o melhor para os seus filhos, Paulo queria o melhor para os seus convertidos, a igreja dos Gálatas. E o melhor para Paulo era que eles fossem como Jesus Cristo. Nada mais acima disso. Nenhum alvo além disso. Esse é o ponto final de toda busca. É como os antigos filósofos diziam, o supremo bem, tá? E que depois só a teologia pôde responder. Estou lendo um livro um livro sobre política de Rushduni, que é o nome do autor, e ele vai falar, ele vai tratar sobre como que os antigos filósofos afirmavam e definiam o supremo bem humano. O supremo bem do homem era a felicidade, né? E essa felicidade constava em ser ele livre, e em ser ele livre pela sabedoria da filosofia. Tá? Agora, depois, com a teologia cristã, com a vida de Jesus e com todo o trabalho cristão, esse supremo bem foi sendo remodelado, foi sendo redefinido, foi sendo entendido plenamente. O supremo bem continua sendo a felicidade, mas a felicidade do homem não pela sabedoria humana, mas sim pela presença de Deus, pela vida com Deus, por toda a eternidade. Esse é o supremo bem do homem. Tá? Ele glorificar a Deus, como nós temos no nosso catecismo de Westminster, da nossa igreja, o supremo bem. Né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, é desfrutá-lo para sempre. O supremo bem do homem não é a felicidade dele. O supremo bem do homem é a glória de Deus. Consequentemente, ele vai ter felicidade, porque quanto mais glorificamos a Deus, mais felizes somos. Tá? Ser como Cristo, então, deve ser o alvo mais sublime da vida cristã. E ele vai falar aqui das dores de parto. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. As dores de parto é uma das mais agudas dores humanas, principalmente da mulher, né? Uma das mais agudas dores humanas. Então Paulo fala, né? Ele diz, eu estou me referindo a vocês como meus filhos, da mesma forma que um pai e uma mãe quer
o melhor bem, né, a melhor coisa para os seus filhos. Eu, como seu pai, eu também, numa atitude materna, na carta aos Gálatas, ele fala também, ele fala nessa linguagem materna e paterna com os Gálatas, eu também quero o melhor para vocês. E para isso, estou disposto a sofrer a mais aguda de todas as dores, que é a dores de parto. Eu sofro por vocês. Eu tenho dores no meu coração por vocês. Eu tenho angústia por vocês. Eu fico perplexo por causa disso. Essa situação não me deixa confortável jamais. Eu não sou indiferente, eu não sou mercenário, eu não fico aliviado. Pelo contrário, eu fico mais um coração mais triste, porque estou vendo que vocês se estão afastando do Senhor Jesus Cristo. Por último, ser como Cristo é uma mudança interna que se reflete externamente. Tá? Olha o que diz o texto: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A ideia aqui da palavra formado quer dizer modelar o barro. É uma aparência externa vinda de uma essência interna. Tá? Vou repetir. Uma aparência externa, mas vinda de uma essência interna. Em outras palavras, não basta apenas uma aparência de piedade que nega o poder de Deus, como diz Paulo a Timóteo, um pouco mais à frente. Eles têm aparência de piedade, porém, com suas práticas, negam o poder de Deus que os transformou. Eles não têm poder de Deus na vida deles. A ideia aqui é, então, de uma essência interna que está sendo moldada na vida e que é impossível de ser retida dentro. Ela vai se manifestar. Ela vai brilhar como luz. Ela vai salgar como sal. Ela vai se manifestar, porque é o próprio poder de Deus que está aqui na vida dessa pessoa. Então não se contentem, como se Paulo estivesse dizendo, não se contentem em apenas parecerem crentes, em apenas parecerem cristãos. Eu sofro por vocês, eu me angustio por vocês, para que realmente vocês sejam formados cristãos, para que realmente Cristo seja formado em vós, e vocês tenham Jesus Cristo em vocês. Aí eu lembro de uma frase que eu li em um livro do meu professor Hermes Temaia, que diz o seguinte: isso aqui mudou minha vida, e eu espero que possa também impactar e transformar o seu coração. O nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento diante dos padrões humanos, mas sim sermos conforme Jesus Cristo. Em outras palavras, um dia, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, ore por mim. Eu falei assim: meu irmão, por quê? Porque eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como cristão, eu preciso melhorar. E eu falei: meu irmão, desculpa a sinceridade, Jesus não quer que você melhore. Jesus não quer que você melhore, meu irmão, minha irmã. Isso é radical. Isso aqui é forte demais. Jesus quer que você seja transformado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ajudar algumas melhoras na sua vida, até um coach evangélico vai te ajudar. Até uma autoajuda evangélica vai te ajudar a melhorar com algumas disciplinas que você possa adquirir na sua vida, no dia a dia. Então você vai ter uma certa melhora, um verniz externo que vai passar em você. Aí você vai passar a ler mais a Bíblia, você vai passar a observar horas de oração, nada que isso em si seja errado, pelo contrário, nós temos que ter disciplina, mas essa disciplina é algo que deve provir de dentro, deve vir de dentro da fome e de uma sede, uma natureza nova.
transformada por Jesus, que agora o gosto é diferente do gosto da velha natureza, da sede da velha natureza, dos hábitos da velha natureza. O nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento. Muda a sua oração, essa frase, você sabia disso? Porque você tem que orar: Senhor, não me melhore, Senhor, me mude, me transforme, porque eu quero cada vez mais viver como nova criatura. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Joel Bick escreveu no seu livro Teologia Puritana: tornar-se santo como Cristo é a maneira suprema de honrar a Deus. Você quer glorificar a Deus? Tire os olhos de você mesmo, coloque os seus olhos em Jesus e saiba que só Ele é o Filho amado, em quem Deus tem o seu prazer. Então você vai orar: Senhor, Espírito Santo, me faça como Cristo. Porque só Jesus agradou o Pai plenamente. Então, se eu for como Jesus, na minha vida, no meu coração, numa transformação verdadeira, não numa aparência religiosa, mas numa transformação verdadeira, eu agradarei também ao Pai. Só Ele é o Filho amado, em quem Ele se compraz. Deus só tem prazer em nós porque nós estamos em Cristo, estamos sendo como Cristo e seremos realmente o povo de Cristo por toda a eternidade. Assim Ele terá prazer em nós também. Charles Spurgeon disse no seu livro Meditações, Dia a Dia com Spurgeon, um cristão deve ter uma semelhança impressionante com Jesus. Você leu sobre a vida de Cristo, bela e eloquentemente escrita nos evangelhos. Mas a melhor vida de Jesus é sua biografia viva, escrita escrita nas palavras e ações do seu povo. Vou repetir. Você leu sobre a vida de Cristo bela e eloquentemente escrita nos evangelhos. Mas a melhor vida de Cristo é sua biografia viva, escrita nas palavras e ações do seu povo. Se nós fôssemos o que professamos ser e o que deveríamos ser retratos de Jesus Cristo. Deveríamos ser retratos de Jesus Cristo. Vou repetir o que Paulo diz então, por fim, destacando o verso 19, Gálatas 4, verso 18 ao verso 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Louvado seja Deus. Então vamos orar para que o Senhor possa continuar nos abençoando.